Saudações a todos. Eu sou Adam Haritan, estou aqui na floresta no oeste da Pensilvânia e hoje estou procurando árvores. Identificação de árvores é a habilidade fundamental para estudar a natureza que sustenta todas as outras. Se você quer ser um melhor observador de aves, se você quer ser um melhor caçador de cogumelos, se você quer ser um melhor coletor de plantas, se você quer ser mais habilidoso em procurar répteis, se você quer ser um proprietário de terras mais consciente, se você quer ser um melhor caçador, aprenda a identificar as árvores. Ei! Pessoal, vocês vão adorar essa entrevista com Adam Haritan. Não é a primeira vez que apresentamos Adam no canal, e ele está de volta por vários motivos. Primeiro, ele é uma das pessoas mais fascinantes e reflexivas que eu conheço. Segundo, ele tem um novo curso focado na identificação de árvores. E nessa entrevista, nós falamos sobre por que entender as árvores é tão essencial para qualquer parte da natureza que você queira estudar. As próprias aventuras de Adam construindo esse curso e a enorme dedicação dele ao que faz. Aproveite! O último curso que você fez foi há 3 anos. Sim, lancei em 2019, mas comecei a trabalhar cerca de 1 ano e meio antes. Essa foi a última vez que você lançou um curso. Sempre passava anos trabalhando nele, que era super bem sucedido. Acho que depende de como você define sucesso, mas para mim foi um sucesso. E ainda é um sucesso. Eu não joguei fora, não descartei, nem apaguei. Eu ainda faço marketing dele, ainda vendo ele. Mas como estou trabalhando em um novo curso, ele não é o foco principal do meu negócio agora, mas ainda está lá porque ainda é um bom produto. Ainda traz boas informações relevantes. Então, se as pessoas continuarem querendo esse curso, elas ainda podem comprá-lo. E eu sei que é bem sucedido porque é um dos únicos coisas que um convidado meu ou alguém que entrou no meu universo de conteúdo estava vendendo, que várias pessoas vieram até mim e disseram: "Eu fiz esse curso. Eu fiz o curso do Adam e é fantástico. Minha namorada e eu vamos caçar cogumelos com frequência por causa do que aprendemos no curso dele." Então esse é só o meu conjunto de dados anedóticos, que é diferente do que era normal no passado. Eu não sabia disso. As pessoas realmente vieram falar com você. Sim, várias vezes. Que legal! Então este é o seu segundo curso. Correto. Cogumelos foi o primeiro. Por que o segundo foi sobre árvores? Poderia ter feito muitas coisas diferentes. O mais óbvio seria fazer um curso de cogumelos intermediário ou avançado. Quem está nesse meio entende que essa escolha faz sentido. Pode não parecer, mas recebi vários pedidos para um curso de cogumelos intermediário ou avançado. Também pensei nisso, mas fiz uma grande mudança e decidi falar sobre árvores. Nem precisei pensar muito sobre isso. Simplesmente senti que estava sendo levado nessa direção. Eu conhecia muito bem as árvores. Eu tinha interesse em aprender sobre árvores, mas também sabia que muitas e muitas pessoas realmente queriam conhecer as árvores, mas nunca arranjavam tempo para aprendê-las. Frequentemente ouvia pessoas do meio da natureza dizendo: "Quero conhecer as árvores." Eu queria conhecer as árvores. Eu não sei como aprender sobre as árvores. Eu não sei quando aprender sobre as árvores. Qual é a melhor maneira de aprender sobre as árvores? Muitos pensam que ficando bastante tempo ao ar livre, você aprende sobre elas. Se você simplesmente passar um tempo na floresta, se você for pescar, se você for caçar, se você aprender sobre cogumelos, se você aprender sobre pássaros, se você aprender qualquer coisa só por osmose e só por estar lá fora, eventualmente você vai aprender sobre as árvores. E até certo ponto isso é verdade, mas é um processo muito, muito, muito lento. Acredito que um processo melhor e que funcionou para mim é se disciplinar e decidir: vou aprender sobre árvores. Vou passar este ano, talvez até os próximos 3, focado em árvores. Conheço muitas pessoas que na natureza buscam algo além de árvores, pois elas sempre estão presentes. É quase como se, por serem tão comuns e onipresentes, pelo menos no leste da América do Norte, mas não em todos os lugares. Então eu só quero deixar esse aviso de que estamos falando especificamente sobre o leste da América do Norte. Acho que as pessoas não percebem por serem tão comuns, tanto quanto percebem um cogumelo que só aparece por 2 semanas durante o ano inteiro e depois, de repente, desaparece por mais 1 ou 2 anos. Os pássaros às vezes simplesmente vêm e vão, mas com uma árvore, ela está sempre ali. Então é como se fosse: depois eu vejo isso, depois eu vejo isso.
Ou então eu só fico por aqui e talvez mencione. Talvez seja um carvalho, talvez seja um bordo. Não tenho muita certeza. Mas se você se disciplinar e seguir um programa estruturado, pode aprender essas coisas muito mais rápido. E é meio que uma inversão do ditado. Você não viu a floresta por causa das árvores. Muitas pessoas não veem as árvores por causa da floresta. Sim, exatamente. E esse também tem sido o meu caso nos meus estudos sobre a natureza. Eram tão comuns que achei que não precisava aprendê-las, mas precisei. Tem sido gratificante. Então, qual é o atrativo? Porque se alguém está, sabe, começando a aprender sobre cogumelos, talvez já tenha ouvido falar das propriedades medicinais. Ou é quase como distinto, você deve ter o termo certo para mim aqui, mas é uma família de organismos que é completamente nova para eles. Porque já ouvi falar de plantas, animais, insetos e outras coisas, mas isso aqui é uma parte diferente da biologia. Qual o atrativo de aprender sobre árvores? Não vão comer isso. Eles provavelmente não vão se envolver com marcenaria. Com certeza você pode comer, já que muitos alimentos e comidas selvagens vêm das árvores, o que é um atrativo. Mas ainda mais profundo do que isso. E na verdade, esse não foi o motivo pelo qual criei o curso. Não era necessariamente para forrageadores especificamente, mas a identificação de árvores está presente em áreas arborizadas. Estou falando especificamente de áreas onde as árvores crescem. É a habilidade fundamental para estudar a natureza que sustenta todas as demais. Se você quer ser um observador de aves melhor, se você quer ser um caçador de cogumelos melhor, se você quer ser um coletor de plantas melhor, se você quer ser melhor na busca por répteis, para ser um proprietário de terras mais consciente ou um caçador melhor, aprenda sobre as árvores. Criei esse ditado, mas ele exige muita explicação. Por isso, não divulgo rapidamente, pois muitos encontrariam defeitos. Se quer aprender sobre cogumelos, aprenda sobre eles. Se você quer aprender sobre aves, aprenda sobre aves. Se você quer aprender sobre répteis, aprenda sobre répteis. Quer aprender tudo? Estude árvores. Porque as árvores sustentam tudo isso. E eu meio que fiz isso ao contrário com os cogumelos. Eu comecei aprendendo sobre cogumelos. Ao estudar cogumelos, você se torna um coletor, caçador e identificador de cogumelos muito melhor ao entender as árvores, pois eles têm associações íntimas. Então foi assim que comecei a me interessar por árvores. Mas percebi que, se eu tivesse feito o contrário, se eu realmente tivesse aprendido sobre as árvores primeiro, eu seria um caçador de cogumelos muito melhor. E o seu conhecimento geral sobre a natureza melhora com a identificação das árvores. Na minha experiência, isso acontece mais do que ao aprender outras coisas. Plantas comestíveis, apenas fungos, apenas aves. São as árvores. Vamos simplificar para leigos como eu. Pode dar um exemplo concreto? Você está falando dessas relações próximas entre um cogumelo específico e uma árvore específica. Isso te ajuda a encontrar o réptil que você pode estar procurando, encontrar o pássaro que você pode estar procurando. Você pode nos dar um exemplo concreto? Então, quando eu vejo isso, aqui está a hierarquia de percepções, ou talvez não percepções, mas probabilidades, possibilidades que vão estar de alguma forma próximas disso. Então, agora, o cogumelo número 1 que está na cabeça de todo mundo no leste da América do Norte é o cogumelo morchela. Já ouviu falar da morchela? Eu sim. Já provou todas? Eu já. Já procurou morchelas? Eu não procurei. Você gosta de morchelas? Eu gosto. Você gosta do sabor dela? Então, é um cogumelo muito saboroso. É um cogumelo um tanto difícil de encontrar também. A temporada é bem curta. No oeste da Pensilvânia, vai do fim de março ao início de maio e depois termina. Você até acha no supermercado, mas seco custa centenas de dólares por quilo. Uau! Cultivar é muito difícil. Atualmente, algumas pessoas tentam cultivar esses cogumelos, mas, em geral, se encontrar cogumelos caros no mercado, é porque foram colhidos na natureza e são difíceis de cultivar. Um dos motivos é que eles criam associações únicas com árvores, e sem essas associações, é difícil cultivá-los e propagá-los. Uma das principais dicas para encontrar esse cogumelo, que até mesmo pessoas que não se interessam tanto por árvores vão te dizer, é: aprenda a identificar as árvores. Há apenas um seleto grupo de árvores aqui no oeste da Pensilvânia, onde as morchelas tendem a crescer em muitos casos. São olmos, são freixos, são tulipeiras, macieiras. Eu já falei macieiras? Macieiras. E tem mais algumas. Em vez de andar aleatoriamente pela floresta ou parque esperando achar morchelas,
Isso pode acontecer, e acontece com frequência. Mas se você quiser encontrar o verdadeiro paraíso das morchelas, vá para uma dessas áreas onde essas árvores crescem. Assim, você aumenta muito as chances de encontrar esses cogumelos. E aí, quando você dá um passo para trás e pensa, espera um minuto. Então, se as morchelas crescem em associação com essas árvores, bem, por que elas crescem em associação com essas árvores em particular? Costumam crescer com outras árvores, principalmente choupos, entre outras que existem. Bordos negundo, talvez, e algumas outras árvores que normalmente crescem em áreas férteis com solos de pH mais alto. E então, mesmo que você não saiba isso sobre as árvores, se você fizer essa associação de que esses cogumelos crescem em solos férteis e com pH mais alto, você pode simplesmente ir para essas áreas específicas. Só aprendendo sobre cogumelos, você não saberia dessas condições do solo e fertilidade, pois eles não revelam tanto. É a associação com essas árvores que revela essas pistas ecológicas. Se recuarmos um pouco, não só para programas como este, mas para quem está muito online e focado em negócios, há toda essa ideia de vender um curso online, montar uma vez e vender para sempre. Recebemos Eric Jorgensen, que criou um curso próprio, trabalhou muito no Almanac of Naval e desenvolveu um curso sobre como aplicar mais alavancagem na vida. No seu caso, sabendo em primeiro lugar o quão bom você é diante das câmeras, você teve um sucesso impressionante no YouTube e conhecendo o seu ritmo de trabalho. E sua disposição para dedicar horas intermináveis para produzir conteúdo, além do fato de que você sabe mais sobre natureza do que literalmente qualquer outra pessoa que eu conheço. Você poderia muito rapidamente, se quisesse, ter otimizado para monetização e logo em seguida vendido outro curso. Não só o curso intermediário de cogumelos, mas também, sabe, talvez não 50%, mas um curso nível C+, ou B-, sobre árvores. E dado a qualidade daquele curso anterior e o tamanho do seu público, você poderia ter tido muito sucesso. Mas você não escolheu fazer isso. Você optou pelo caminho mais longo para criar o curso. Ainda não sabemos o resultado, pois estamos gravando antes do lançamento. Vou arriscar e dizer que deve ser bem sucedido. Fale para mim sobre o processo real de produção de um único vídeo do curso e, claro, quantos vídeos existem. Eu não fazia ideia que monstro de projeto isso se tornaria. E eu uso essa palavra monstro agora porque é a única coisa que me vem à mente quando penso nesse projeto. Eu venho trabalhando nisso há 2 anos e meio. E isso tirou tudo de mim. Tudo. Os últimos 2 anos e meio da minha vida. Eu disse não para tantas coisas para fazer esse curso dar certo. Quero deixar isso bem claro porque você está nisso. Então, você está tão imerso nisso, por assim dizer. Quando você diz que está trabalhando nisso há 2 anos e meio, não está dizendo que é só nos finais de semana ou uma noite por semana? Isso é todo dia, não. É todo dia. Quero dizer, eu posso contar nos dedos de uma mão o número de dias que tirei de folga. Ok, eu só quero ter certeza. De que tudo isso em apenas 2 anos e meio. Eu queria ter certeza de que isso estava claro para as pessoas que estão ouvindo. Não estou dizendo isso para me gabar, porque, quero dizer, eu amo o trabalho. Eu realmente amo. E não é como se eu falasse sobre isso publicamente. Tipo, se você entrar no meu canal, você não faz ideia do tipo de trabalho que eu faço nesse curso. Muitas pessoas só veem o produto final, que é como deveria ser, eu acho. Fico feliz em te dar a chance de explicar o que acontece. É uma lição importante, sim. Algumas pessoas vão ser cínicas e vão me ouvir fazer uma pergunta que parece tendenciosa e vão achar que eu estou ajudando o Adam a posicionar o curso dele para que as pessoas comprem. Esse não é o ponto que estou tentando transmitir aqui. O ponto que estou tentando transmitir é que muitas e muitas pessoas querem resultados especiais. E o último curso, mais uma vez, você não vai se gabar dele. Foi bem sucedido porque você tem um público fiel e grande que pagou pelo curso, trazendo um bom resultado de negócio para você, segundo a maioria. E a oportunidade de trazer algo assim novamente e ter esse tipo de resultado, especialmente em um campo, você sabe, de ser um naturalista ou alguém focado na natureza, que não é conhecido por isso, isso aqui não é Wall Street. Não é como se houvesse um monte de gente andando por aí de Bugatti, certo? Então, a capacidade de ter esse tipo de oportunidade é apenas o subproduto de uma quantidade desproporcional de trabalho duro.
E para mim, quero muito garantir que as pessoas ouçam isso, pois não sei se teria escutado quando outros contaram histórias parecidas. E é isso, isso era o que eu realmente esperava, garantir que as pessoas entendessem. Mas continue falando sobre o que realmente envolve a produção de um desses vídeos. A maior parte do curso é sobre identificação de árvores. Há vídeos sobre ecologia, fisiologia, taxonomia, anatomia e outras funções e características das árvores, mas a maior parte é sobre identificação de árvores. Para produzir um desses vídeos de identificação de árvores, que são os maiores do curso, quero dizer, de 50 a 100 horas por vídeo, talvez. Alguns muito mais, outros talvez menos. Mas é muita pesquisa prévia, é muito desenvolver meus pensamentos e aprender muitas coisas que eu não sabia sobre essas árvores. Quero dizer, identificar é uma coisa, mas saber quais partes de uma árvore ensinar para alguém, as características principais, as diferenças entre espécies próximas. Digo, tem coisas que realmente não precisam ser mencionadas. Precisei ser cuidadoso ao escolher o que incluir para não transformar cada vídeo em uma aula de 4 horas sobre uma única árvore, já que o curso aborda mais de 100 árvores. Então, muita pesquisa, muito... Não chego a roteirizar escrevendo tudo o que vou falar na câmera, mas alguns desses pensamentos realmente anoto. Então, quando estou rodando o B-roll, posso passar por certas características que preciso garantir que estejam no vídeo. Mas o reconhecimento dos locais foi uma parte enorme disso. Quero dizer, para algumas dessas árvores, não só preciso saber onde elas crescem, mas também preciso garantir que não estejam crescendo apenas em uma estrada principal, onde os carros vão passar voando. Seria fácil demais tentar filmar algo ali, mas a qualidade seria absolutamente horrível. Mesmo em parques grandes como o North Park ou Shenley Park, há muitas árvores ótimas nesses lugares. Mas eu não me sinto confortável em montar minha câmera em uma trilha principal e filmar. Demoraria cerca de 2 ou 3 horas só para filmar uma árvore com muita gente passando, barulho de carros, sirenes e outras distrações. Então, encontrar a árvore perfeita para gravar em frente dela. Algumas dessas árvores demoraram semanas para eu achar na natureza. Nem incluo isso nas 50 a 100 horas de trabalho. Mas depois que você grava o vídeo, aí você tem que fazer backup, backup e mais backup, colocar seus backups nessas caixas à prova de fogo e garantir que nada vai acontecer com eles. Mas aí vem o processo de edição. Ainda estou trabalhando no processo de edição, mas depois que gravei todos os vídeos eu disse, beleza, em janeiro de 2022 vou começar a editar. Vou fazer uma árvore por dia e provavelmente trabalhei de 10 a 12 horas por dia durante 2 meses e meio direto, sem tirar um único dia de folga. E eu só garanti que ia fazer isso, sabe? Garanti que estava bem alimentado, garanti que estava dormindo o suficiente, disse não para praticamente tudo que não era importante na vida, e simplesmente fui em frente. Em meados de março, finalmente consegui respirar e colocar em dia algumas coisas que eu ainda precisava filmar. Depois exportar e exportar leva mais algumas horas. Então, muito trabalho é investido em cada vídeo, mas quando você assiste a um vídeo de meia hora, não parece que deu tanto trabalho assim. E esse é exatamente o objetivo. Não quero que saibam disso, pois não quero parecer que me esforço muito para que essas coisas aconteçam. É o trabalho duro para fazer parecer sem esforço. É. Quero apenas garantir que percebam outro detalhe ali. Nada desse B-roll veio de um banco de imagens. Nada disso veio das filmagens de outra pessoa. Cada árvore você foi atrás, encontrou e identificou, o que espero que você, obviamente, consiga fazer se está ensinando um curso como esse e você mesmo gravou as imagens. Em todas as estações. Não foi simplesmente que encontrei o tamarack, que nem é comum na Pensilvânia. Você o encontrará no centro da Pensilvânia e em pântanos remotos. 3 horas e meia de carro para encontrá-lo. Ok, vá visitá-lo em todas as estações e registre cada detalhe. O desafio é que algumas dessas características só ficam disponíveis por 2 ou 3 semanas. E se você não acertar exatamente o momento, você perde. E é por isso que eu me dei 2 anos e não 1 ano. Originalmente eu me dei 1 ano para fazer esse curso. E eu disse, vou terminar em 1 ano e no ano seguinte eu lanço. E foi isso que eu fiz com o curso de cogumelos. Ficou muito difícil porque eu estava perdendo coisas. Tentar registrar 100 árvores em 4 estações é complicado. Inevitavelmente, você perderá coisas em 1 ano.
Perdi coisas em 2 anos e ainda tento registrar antes de lançar o curso em algumas semanas. Quantos vídeos e árvores há no curso? São cerca de 108 ou 109 árvores. E como você mantém isso organizado? Porque eu, mais uma vez, não conheço nada disso, nem de longe tão bem quanto você, mas nós temos, estou pensando em termos de permutação. Vou resumir assim: 108 árvores, 4 estações, múltiplas combinações dos elementos que precisam ser capturados para serem identificados. Então você tem que ser quase obcecado para organizar tudo isso para que você possa voltar e encontrar a parte que precisa quando estiver realmente na pós-produção. Como isso funciona? Muito disso está só na minha cabeça. Eu lembro onde vi as coisas, eu lembro quando vi as coisas. Não sei as datas exatas, mas talvez a semana exata. Assim, ao acessar as pastas e ver as datas, sei onde encontrar as coisas. Tenho pastas rotuladas para cada árvore e coloco as filmagens lá. Mas quando estou editando o vídeo final e preciso compilar horas e horas de filmagem em um vídeo de 30 minutos, eu tenho que ser muito criterioso e rápido para selecionar esse material. Mas muito disso é só memória. Tipo, quando eu vou para essas áreas, como eu não uso GPS, como eu não uso muita tecnologia lá fora, eu simplesmente confio nos meus instintos e nas minhas observações. Falo muito disso no curso. É fundamental para aprender sobre árvores ou qualquer coisa, suas observações em tempo real. Não é pela tecnologia, mesmo eu filmando, e entendo isso. Mas quando estou filmando, claramente também estou olhando ao redor com meus próprios olhos. Minha organização basicamente depende da minha memória para localizar arquivos no computador. Qual é a melhor maneira de usar um curso como este? Então, sabe, nos tempos analógicos você teria um guia como um livro-guia e você estaria andando na floresta com esse livro, abrindo ele e, sabe, procurando a imagem que provavelmente estava lá com o texto descrevendo o que você via. Você está vendendo um curso, você é incrível e anda por aí com um celular flip. As pessoas certamente não estão levando laptops para lá, mas talvez levem um smartphone. Você está imaginando que isso é algo para assistir na noite anterior antes de sair? Você leva isso com você enquanto está por aí fazendo identificação de árvores? Tipo, ao se colocar no lugar do aluno, tentando se tornar melhor em identificar árvores, como você imagina que esse processo acontece? Então, há vários vídeos no curso que ensinam como aprender sobre árvores. O processo de, quando você encontra uma árvore, o que você faz, por onde você começa com isso. E não há tarefas, no sentido de você ser avaliado nisso, e eu conferir para garantir que você fez um bom trabalho. Eu nunca gostei desse tipo de coisa na escola, e nem tenho certeza se isso é realmente eficaz. Então, eu não coloquei nada disso lá. Basicamente, cabe ao aluno decidir como vai aproveitar melhor um curso como esse. Mas primeiro, é absolutamente essencial que o aluno aprenda a identificar uma árvore. Por isso, tem uns 2 vídeos sobre isso no verão, quando tudo está ativo, crescendo, bonito, verde, com frutas e flores, o que facilita muito. E depois vem um momento difícil, que é a estação de inverno, como fazer isso. Se você conseguir dominar isso, basicamente poderá identificar qualquer árvore que encontrar. Este curso não foi feito para ser um recurso autossuficiente que você consome. E pronto, pode usar e acabou. Recomendo usá-lo junto com um guia. Também recomendo usá-lo em conjunto com uma pessoa de verdade, um especialista local, um clube de natureza. Também recomendo participar de eventos locais e frequentar eventos, seja por meio de um centro ambiental ou de um parque estadual. Arboretos organizam eventos assim. É assim que você realmente aprende sobre as árvores. Neste curso, após assistir a um vídeo, recomendo que todos façam isso, por exemplo, após ver os vídeos sobre carvalhos. Antes mesmo de você começar este curso, é importante que a pessoa entenda quais árvores crescem no seu estado. Então, a primeira coisa que peço para as pessoas fazerem é encontrar uma lista de árvores que crescem no seu estado. Não importa onde você mora, essas listas são muito fáceis de conseguir. Você pode pesquisar online, consultar um livro, ou ligar para um centro ambiental para saber quais árvores crescem no seu estado. Sempre que você assistir a um vídeo sobre carvalhos, bordos ou freixos, descubra quais dessas árvores crescem no seu estado e depois vá encontrá-las. E então você mesmo vai identificá-las com as informações que eu forneci neste curso. Nem todas essas árvores deste curso
crescerão onde as pessoas moram, mas a maioria sim, pois foco em um grupo que vive em parte do leste da América do Norte. Então não imagino pessoas da Itália, da Europa ou da África comprando este curso e encontrando muito benefício nele. Mas quão amplamente aplicável ele é? Tipo, em termos da área onde essas árvores seriam vistas ou não, é algo bem restrito? Como assim? As grandes planícies são o limite ou há outra forma de ver isso? Então, de forma mais ampla, seria o leste da América do Norte. Se você estiver no oeste da América do Norte, provavelmente não vai encontrar muito benefício neste curso. Estar a leste das Montanhas Rochosas aumenta muito suas chances de obter o maior benefício. Mais especificamente, são as regiões dos Grandes Lagos, o meio Atlântico, o Nordeste e as regiões norte e central dos Apalaches. Quem vive nessas áreas saberá se isso se encaixa em seus critérios. Com o curso de cogumelos, muitas pessoas compraram mesmo longe do leste da América do Norte e aproveitam porque muitos gêneros de árvores, como carvalhos ou bordos, crescem em vários lugares, não só aqui. E se você aprender as características do gênero das árvores, que eu abordo com cada grupo de árvores, você pode aprender sobre essas árvores muito mais rápido. Então, em vez de só te mostrar quais são os carvalhos específicos, o que eu também faço, antes mesmo de entrarmos nisso, nós discutimos o que faz de um carvalho. Por que um carvalho é diferente de um bordo? Por que ele é diferente de um freixo? E por que tudo isso é importante para começar? Então, isso realmente te equipa com o conhecimento de como aprender essas coisas, ao invés de simplesmente te dar a resposta. Isso é tudo o que você precisa. Porque com guias de campo e com aplicativos, especialmente os aplicativos hoje em dia, a gente só tira uma foto e ele te diz o que é, e isso pode ajudar. Mas pula etapas importantes no processo de aprendizagem. E isso não te ensina a identificar uma árvore. Este curso realmente te ensina a identificar uma árvore. E depois que discutimos sobre uma determinada árvore, cabe a você sair e encontrar as árvores desse grupo que crescem onde você mora. Uma das coisas que estou tentando aqui é traçar um paralelo, mas pode ignorar se achar besteira. Mas um dos meus projetos em 2020, quando tudo estava fechado, foi me desafiar a aprender todos os países do mundo. E o motivo disso foi que eu estava ouvindo esses diferentes trechos de história. E talvez, tipo, você sabe algo como a Guerra do Peloponeso, que literalmente não existe mais Peloponésia nos tempos modernos. E eu simplesmente não conseguia associar isso a nada no meu cérebro para reter, porque eu não tinha uma referência geográfica concreta. Mas uma vez que você começa a entender que a Turquia, o Império Otomano e todas essas outras coisas são basicamente o mesmo lugar, e você sabe exatamente onde isso fica no mapa, e sabe onde fica em relação ao Mar Negro, ao Mediterrâneo, à Grécia e a essas outras coisas. Você pode começar a realmente visualizar isso e, tipo, guardar essa informação, pelo menos para mim, pessoalmente, no meu cérebro, para entender onde esses eventos podem ocorrer em relação aos outros. E o que realmente parece é que, em conjunto com esses outros recursos que você mencionou, encontrar mentores locais, clubes de natureza, guias de campo, um curso específico sobre árvores vai ser esse tipo de solução para alguém que está tentando realmente se conectar com a natureza, não apenas caminhar pela rua da cidade. E não é legal que tenham plantado essa árvore, cercada por calçadas, cercada por casas, cercada por ruas, e realmente sair para a natureza, onde a natureza está significativamente menos sobrecarregada, e entender o que estão vendo e o que há ao redor. Sim, quero dizer, é o começo de formar conexões íntimas com organismos não humanos. As árvores são um bom começo, caso ainda não tenham começado. Existem outras formas também, mas isso retoma o que falamos antes. Quando você aprende sobre as árvores, as outras coisas meio que se encaixam, e aprender isso se torna muito mais fácil. Estudei música por muito tempo, toquei vários instrumentos, mas comecei no piano. Eu não fazia ideia de que tocar piano era literalmente como identificar árvores, onde se você aprende piano, sua capacidade de aprender outros instrumentos melhora drasticamente, ao invés de se você começar aprendendo só a flauta, ou só o clarinete, ou só o violão. Não sei exatamente o que o piano tem, talvez sejam as duas mãos. Eu não sei o que é, mas tem algo de especial no piano. É um instrumento muito difícil de dominar. Que se você começa com isso, é como se as outras coisas simplesmente ficassem mais fáceis.
Não digo que você dominará facilmente outro instrumento, mas sua capacidade de aprender algo novo aumenta muito. Recentemente fiz essa conexão com as árvores. Aprender sobre elas é como aprender piano. Quando você começa a aprender sobre pássaros, cogumelos ou plantas comestíveis, tudo se torna mais fácil. Vou compartilhar links para quem quiser saber mais. Também falaremos mais sobre a trajetória de Adam Harrington na segunda parte. Para quem quiser saber mais sobre o curso e seu trabalho, para quais contatos digitais podemos direcionar as pessoas? LearnYourLand.com. Tem um canal no YouTube chamado Learn Your Land e o curso é Trees in All Seasons. Acessem treesinallseasons.com. LearnYourLand.com te leva a tudo. Nós vamos colocar esse link nas notas do episódio. E como eu disse, vamos começar a segunda parte aqui com Adam bem rapidinho. Antes de irmos para a segunda parte, você pode lançar um desafio prático para a audiência? Sim, claro que vai ser sobre árvores. Em vez de ser amplo, como aprenda a identificar árvores ou aprenda a identificar 5 árvores, encontre a árvore que está crescendo mais perto da sua casa. Se não conseguir identificar, aprenda como. Faça o possível para descobrir qual é a árvore mais próxima da sua casa. Agora você pode morar no centro da cidade, onde ainda não há uma árvore em frente de casa, mas tenho certeza de que não vai demorar muito. Se você mora no leste da América do Norte, encontrar essa árvore que cresce mais perto da sua casa. E é bem provável que essa árvore seja, na verdade, a mais fácil de aprender se ela estiver crescendo mais perto de casa, porque a domesticação, a urbanização ali vai ser uma árvore bastante comum. Provavelmente não vai ser aquele tamarack que está lá no pântano em algum lugar, a menos que você more no meio de um pântano. Aí já é outra história. Isso aí. O Adam vai contar pra gente a história de ir até o pântano na parte 2. Dá uma olhada, se inscreva e fique ligado aqui. Adam, obrigado por estar aqui na primeira parte. Sim, obrigado por me convidar. Obrigado por assistir a primeira parte da entrevista com Adam. Se não viu a parte 2, o link está aqui. Falamos sobre a filosofia do Adam em relação ao trabalho dele. A gente conta uma história sobre quando ele quase se perdeu só para conseguir algumas imagens para o curso e outras curiosidades interessantes. Dá uma olhada.